Prata. João Galrão. Catarina Chaves. Rogério Taveira. Faço, sobretudo, eu vou-lhe chamar desenho, mas é se calhar uma designação que deve ser encarada no espectro mais amplo do que é que pode ser desenho. E som. E muitas vezes isto resulta em filmes. Acho que me lembro perfeitamente do momento em que eu achei que poderia fazer alguma coisa. Eu tinha de ver um documentário do Donald Judd, que era um escultor que eu gostava imenso, e o documentário era uma porcaria. Ok. Só que lembro que foi na Culturgest, já não me lembro, já foi há muitos anos. Que idade é que tinha? E não me lembro. Mas já tinha 30 anos. Sim. Eu sou um late bloomer. Eu estive em arquitetura, eu fiz primeiro arquitetura e depois estive muitos anos, 10, 15, a trabalhar, sobretudo como ilustrador, ilustrador, só que fazia também storyboards para cinema, comercial ou não, e portanto eu durante muitos anos trabalhava nessa versão mais ligada ao desenho, mas nesse sentido mais ilustrativo, mais... Comercial. Também, sim, era ilustrador, trabalhava para jornais, revistas, agências de publicidade, e portanto as questões da arte que estavam sempre me interessaram, mas eu não fazia arte. Aquilo não era arte. Tinha ido ver esse documentário e, portanto, aí já estava, de facto, numa fase em que punha muita coisa em causa e já tinha posto em causa, aliás, já tinha, de alguma maneira, deixado esse universo e já estava noutro tipo de experimentação mais autoral, daí, se calhar, já estava mais predisposto para isso, porque estava a fazer experiências, de facto, ligadas ao cinema, mais experimental e interativo. Tinha passado do design para o design interativo e depois para versões de filme interativo e, portanto, aí sim já punha muita coisa em causa e, se calhar, por isso estava disponível para isso, mas eu sempre tive, assim, uma espécie de atividade paralela que era fazer desporto e que isso colidia imenso até com a ideia da arte, etc. Mas, nesse momento que vi o documentário que vinha a seguir ao Donald Judd, que era um documentário sobre o Richard Long, chamado Stones and Flies, que é um momento em que ele anda no deserto do Saara e que vai produzindo obra, etc., enquanto vai caminhando ao longo dos inúmeros quilómetros que ele faz, e aquilo fez assim uma espécie de um curto-circuito que é, ok, portanto, pode-se juntar uma espécie de performance física a esta ideia de produzir. No caso de desenho, eu lembro que havia ele começa a desenhar com água em cima da areia e no fundo ele está a desenhar o percurso de alguns rios, etc., nesse documentário. E aquilo foi assim um momento super marcante para mim, no sentido de para já ter contacto com um tipo de arte que eu tinha muito pouco, um certo lado menos clássico da arte, não era pintura, não era escultura, mas e um lado até mais performativo que eu estava bastante afastado. E, portanto, isso deu assim uma espécie de libertação e passei, de facto, sempre que ia correr, passar a levar uma câmara fotográfica. Ok. Não que alguma vez tenha resultado alguma coisa de interesse, mas o ato em si passou a ser interessante e acho que é importante. Isto aqui vai ser uma lista infindável, quase certeza, por isso vamos tentar reduzir a 3 e, se calhar, torna-se mais difícil responder. Quais são os seus artistas de referência? Pois. Pronto, já falei e acho que mantenho. O Richard Long é assim uma referência, talvez não tanto hoje em dia, mas marca claramente um período e uma abordagem que tem que ver precisamente com essa ideia
que é uma coisa que ainda hoje em dia para mim é central, que é a saída do ateliê, ou a possibilidade do ateliê ser um espaço mais amplo do que não aquele circunscrito que tem 4 paredes, etc. Portanto, essa ideia de que o espaço do ateliê é uma coisa que eu uso muito, é fazer trabalhos em determinados lugares e o lugar até ter uma referenciação qualquer em relação ao projeto que estou a fazer. E, portanto, normalmente nem me preocupo muito, aliás, eu vou muito pouco ao ateliê. O ateliê é quase uma espécie de depósito e não tanto o lugar mesmo de produção. Nesse aspecto, sem dúvida, o Richard Long, o Hamish Fulton, que resulta um pouco na mesma corrente. Eu fiz um doutoramento, não que seja uma referência incontornável para mim, mas fiz o doutoramento à volta do Alberto Carneiro e fiz um filme experimental sobre ele e está incluído nessa ideia inicial de fazer uma espécie de qualquer transição, mas tinha que ver com uma certa ideia de materialidade, de fugir ao digital e, portanto, para mim foi importante. Mas sei lá, o Richard Serra, sobretudo mais na parte dos desenhos, é importante, na parte dos filmes é muito importante, existe uma série de experiências fílmicas muito, muito interessantes, mas isto depois é assim, vamos ver. Uma lista que nunca mais acaba, mas pois assim... não, isto é que depois, dentro de cada campo, sei lá, fotógrafos são imensos e, quer dizer, nem sei por onde começar. Cineastas igual, e depois depende se estamos a falar de cinema experimental ou de cinema narrativo. Claro que no cinema narrativo tenho o Tarkovsky como uma referência absoluta, pronto, esse já vem de trás também. Mas sei lá, o Beckett, sem dúvida nenhuma. O que é para si o traço? E é tanta coisa. Pronto, isso é interessante no sentido que, e tem que ver com o que eu disse no início, de encarar o desenho de uma forma alargada, ou seja, eu na maior parte das vezes agora, eu não pego num lápis, ou seja, eu não faço traços no sentido clássico do que é um traço de uma marca. O traço para mim é um elemento muito mais ligado a uma ideia de rasto, de algo que deixamos ficar, e ultimamente, por exemplo, também interessado imenso estas senhoras da limpeza, no sentido, para além de várias coisas, da situação de vida delas, etc., que não há muitas hipóteses, ou seja, elas estão neste trabalho porque não têm muitas saídas, etc., mas elas dedicam a vida a apagar os nossos traços. Essa ideia de que estamos sempre a querer apagar os vestígios da nossa presença, e isso é contínuo, portanto elas passam a vida a apagar os nossos vestígios, e portanto eu muitas vezes até trabalho com isso. Um dos últimos trabalhos que fiz, pedi emprestado aqui a uma das senhoras, o balde e a esfregona, para eu fazer o meu trabalho, que era um trabalho que de algum modo estava ligado a essa ideia não de apagar traços, porque os traços que tem já os tem, é da própria desagregação da pedra, etc., ali a cisterna, mas era pegar na própria ferramenta, que é uma coisa que me interessa, e estou a falar de ferramentas porque as ferramentas é que vão produzir, eu acho que são mais rastros do que propriamente... Quer dizer, são traços, o traço continua a ser tudo isso, mas para mim o traço tem muito mais esta ideia de uma espécie de marca, precisamente performativa, corporal, não é? É quase um corpo e não tanto uma ideia muito ligada ao desenho, e se calhar ligada à minha formação em arquitetura, de que o traço, o desenho, serviria a um processo de ideação, de criação de forma. Não é tanto isso, é mais a hipótese do traço se constituir assim, uma espécie de registro de um gesto, que também está na origem do desenho, mas que o gesto também pode ser um gesto alargado e apropriado de outras situações. Portanto, eu acho que o que leva alguém a criar, e se calhar por isso
Eu não disse, mas eu quando era pequeno eu só queria ser duas coisas. Diga. Pintor ou palhaço. Não. E acho que fui E as atleta duas. de triatlo. Não queria. Não tinha. Aliás, eu até muito tarde. Eu quando tinha 6 anos caí de um primeiro andar. Oh não! E portanto fiquei, a minha infância toda foi passada em casa a desenhar, porque a minha mãe não me deixava. Estou já a fazer referências. Não, eu não podia fazer mais nada, porque havia o risco de eu ficar paralisado. Oh não! Mas portanto isso condicionou de facto a minha vida, de alguma maneira, e claro, eu tinha uma prática imensa, por isso é que eu quando estava a estudar arquitetura já estava a trabalhar em publicidade, porque a prática que eu tinha de desenhar. Mas eu não respondi ainda à pergunta, pois não? Qual era o interesse? O que o move a criar. O que o move. Pronto, eu estava a dizer... Sou muito bom, desde já saíste destes 6 anos, vai estar de Não. Mas podia não, ser, eu estava só a dizer era válido. que de facto tinha essa ambição. Não, isto é precisamente a dizer o contrário. Ok. Embora existisse assim essa ideia do artista, a partir de certa altura isso deixa de existir. E portanto o que eu ia dizer é que eu acho que o que leva alguém a enverdar por uma área mais autoral é no fundo querer refletir sobre alguma coisa e estar num meio em que o seu discurso passa por uma versão, por uma expressão visual, ou audiovisual, ou áudio. Mas quer dizer, se o nosso meio de expressão não é a escrita e é muito mais o desenho, ou a imagem, ou o que seja, então nós vamos procurar refletir sobre o nosso lugar do mundo, o nosso, mais uma vez alargado, mas vamos refletir sobre aquilo que nos preocupa, que nos move, que nos provoca algum tipo de tensão, através daquilo que nós de alguma maneira sabemos. Senão éramos escritores ou músicos ou outra coisa qualquer, mas eu acho sempre que o que leva alguém a criar é uma necessidade de refletir sobre o mundo, mas, obrigado, amanhã, mas a partir da área em que se inscreve. Certo. Eu acho que é tão só isso, que já não é pouco. Não é. Pois cada pessoa tem, Cada pessoa tem a sua vivência. Sim. E deverá ter, e se calhar quando começa a aprofundar mais, acaba por descobrir ainda mais, para além do modo que tem de olhar para as coisas, por exemplo, se é mais um fotógrafo e olha, porque um fotógrafo é assim uma espécie de olhar para o ready-made, não é? O fotógrafo não pensa a partir da folha branca. Certo. Pensa a partir do que já está e como é que vai criar uma imagem com aquilo que já tem. E isso, há uma distinção de quem cria a partir do nada, não é? Da folha branca, que mais uma vez o Bacon dizia que isso era mentira, e é verdade, cria-se sempre a partir de uma espécie de contradição em relação às múltiplas imagens que já temos, mas pronto, mas em termos genéricos existe uma espécie de distinção de quem parte do zero e vai crescendo a partir daí, ou quem parte a partir de uma espécie de ready-made, que é esse olhar para e como construir a partir desse olhar. E qual é que é o tipo de arte que te incides mais? Pintura. O que é que te influenciou para o mundo das artes? O que é que te trouxe aqui? O que é que me trouxe aqui? Não posso avacalhar, não? Podes. Não, ia dizer as drogas, muito diferente. Oh! As drogas. Não, imagina, antes das drogas também tem de haver um bocadinho. Claro, sim, Estás a sim. perceber? Eu acho que está ligado, mas tipo, há sempre um antes. Um antes. Pá, imagina, eu acho que é um bocadinho de família, pelo menos na minha situação. Tipo, o meu tio era bué ligado tipo, à literatura, o meu avô fazia bonecos e desenhava e quando era novo vendia aqueles copos tipo, que se vendia antigamente com mica e não sei o quê, só que em vez de ser feito numa fábrica, tipo, as pessoas pintavam à mão. E aquela zona ali do jardim, tipo, na parede ele pintava-me sempre bonecos, então tipo, durante bué de tempo, tipo, a Branca de Neve e os Sete Anões, tipo, bem grande, depois ele ia repintando e tipo, a Branca de Neve ficava a um ar mega macabro, sai bem uma vez, não é? Não sai bem assim. Pois é, depois, sei lá,
Depois o meu outro tio tinha aqui esta oficina, e eu vinha para aqui também umas vezes. Não sei. Acho que foi por aí. Então acho que foi o teu tio e o teu... Foram os meus tios e o meu avô, sim. Acho que sim. Pai, depois, não sei, é um bocadinho o que te ensina, as discussões que tu tens em casa, não é? Tipo, o que te fazem pensar ou não te fazem pensar de certas formas. E eu gostei das artes. Pergunta difícil. Quais é que são os teus artistas de referência? Isso é fácil, isso é mais fácil. É mais fácil? Claro que é, Salvador Ok. Dalí. Ok. Logo, Não é? pau, macabro. Era um filho da puta, mas tipo... Mas boas peças. Mas genial. Frida, gosto bem da Frida. Frida é qualquer cena. Van Gogh é genial, tipo... O que é que para ti é o traço? Olha, sei lá, eu estive a pensar bem, porque tu já me tinhas feito essa cena. Estou a bater mal com isto, Rita. Estou a bater mal com isto, desde que tu me disseste. Porque eu fiquei a pensar, ué, assim, o que é um traço? Tipo, um traço é tudo, não é? Não, mas não é É o o traço, traço. sim. Mas pode ser tudo, não é? Pode ser tudo desde que defina qualquer coisa. Exatamente. Não é? Opa, eu vejo assim, sim. Pode ser uma linha, mas não precisa necessariamente ser uma linha. Um traço pode ter linhas. Um traço pode ter uma delimitação, Ok. mas funcionar como traço na mesma. Não? Certo? Sim. Não precisas da minha aprovação. Preciso. Não, até Eu digo preciso uma de coisa. diálogo. É engraçado porque, pronto, tinha feito entrevista com o professor Rogério e ele foi muito. Foi por aí. Foi por aí. Foi muito por aí. E nós tínhamos falado de traços da personalidade antes de gravar a entrevista e ele foi para essa abordagem. Ok. Tipo, um traço é tudo aquilo que define qualquer coisa. Tipo, imagina, depois comecei a pensar tipo, em técnicas diferentes, estás a ver? Porque ir para o desenho depois é um bocadinho quase redutor, porque estás Mas só o que é. estás muito formatada a que o traço seja exatamente aquilo. Yeah, Mas, por exatamente. exemplo, tapeçarias e cenas assim, que é feito com linhas, certo? Uma tapeçaria é feita com linhas. Estou a ver a Ruiana, estou a ver. Não estou a brincar contigo. Uma tapeçaria é feita com linhas, mas não são as linhas vão formar o traço, mas o traço é o que vai definir, sei lá, o motivo da tapeçaria, certo? Exatamente. Portanto, sim. Pode ser tudo. Yeah. Pode Ou ser um traço imagina, o meu traço pode ser diferente do teu traço. Sim. Num total. São sempre diferentes, Certo. sim. Não, E não mesmo de uma pintura que eu fiz ontem para hoje. muda também, é? Muda pelo estado de espírito. Yeah. Eu acho que muda por várias cenas. Posso pensar mais, porque depois eu fiquei aqui, mas é só isto, o que é mais um traço? E depois fiquei a pensar também, tipo, nas palavras, estás a ver? No traço, no risco, na linha. Tipo, a linha tipo, quase que conduz, não é? Tipo, é uma linha. O risco tanto pode ser um risco, como pode ser um risco de ser um risco. O que é que te move a criar? Não sei. Não Tipo, sabes? é uma necessidade, não sei. Tipo, eu desenho, tipo, desde sempre. Tipo, eu não tive que escolher que a parte. Um dos meus brinquedos preferidos quando eu era criança era daquelas cenas, lembras daqueles tabuleiros que punhas no colo e que tinhas uma caneta e que ias desenhando, depois fazias assim e apagavas o desenho. Ah, sei, Sabes? sim. Tipo, Que throwback. E tinha formas e dava tipo, Sim. para fazer linhas e não sei o quê. Tipo, eu passava horas a fazer essa porcaria. Tipo, não precisava mais nada, ficava no sofá só ali, tipo, desenha, apaga. Gostei da resposta, mas era do género. Imagina, tens uma tela em branco. Sim. Qual é que é o motivo? Qual é que é... Depende. Há dias em que vou com uma coisa muito bem definida, há outros dias que vou sem ideia nenhuma. Tipo, olha, agora na exposição, um dos desenhos que foi mais solicitado, eu ofereci-o à curadora porque era tipo, o preferido Tu dela. és terrível. Foi uma cena que aconteceu por fases, porque imagina, quando não vou com nada definido eu gosto só de espalhar tinta tipo para cima, estás a ver? Tipo, e então fui sem nada definido e depois aconteceu uma carinha de uma menina com um carapuço e lá está, tipo, não, fui só fazendo, tipo, agora que pus aqui uma mancha, tipo, daquela mancha que fiquei a olhar, tipo, o que é que vem da mancha? Tipo, o que é que a mancha quer ser? Qual é o traço desta mancha? Dali é a minha primeira referência, portanto, a partir daí, tipo, é quase como teres um pai no meio disto tudo.
E depois a partir daí vais projetando aquilo que é teu. Se Certo. for cor é cor, se for um monstrinho bem macabro é um monstrinho bem macabro. A minha principal área de trabalho é a escultura, depois passa pela colagem, fotografia, performance, pintura também, sendo a escultura assim a matriz, mas depois que se vai cruzando. É engraçado, não é? Porque, tipo, sempre fizeste muito da parte da escultura, mas a escultura fica sempre no fim. Sim, fica. E agora é o predominante que voltei assim, a essa linguagem mais presente e a querer evoluir e apresentá-la ao público. E então depois a nível de pintura não tenho tempo, às colagens, como viste, mostrei-te a imagem de vez em quando, também é um trabalho. Demora, não é só de menos tempo, mas posso fazer em cima de uma bancada, e assim, com menos espaço. A escultura também é diferente como no passado. Eu estava aí 4 meses com uma peça, tomava massa ou activa do vídeo. E agora, como são predominantemente em tecidos ou pintado ou a própria cor, faz com que haja Mais quantidade. mais quantidade. Não é que seja repetição, mas mais peças e um ideal evoluído com mais rápido, mais força. Eu creio que ninguém nasce artista. Não sei se partilhas da mesma opinião. Mas acho que já temos esse potencial nos genes ou a nível de sensibilidade. É um bocadinho depois de ter a oportunidade de aparecer na vida e de os educar no sentido de depois passar por ele e querer descobrir e continuar tal bichinho com que se fica. Claro, não vejo isso no nível artístico, não é preciso ser artista para pintar ou ter um hobby no sentido lado. Mas acho que não só terapêutico também, mas uma força que é a própria criação, o ato de criar é que empolga as pessoas, independente do meio. A nível pessoal, nasceu, eu tive a possibilidade de trabalhar aqui numa fábrica de pedra, aqui próximo, mas era uma cena técnica, foi balaústres, umas lixas, uns baús de mármore e desgeradava a pedra. Desgeradar é ter uma ferramenta com uns bicos, depois aquilo faz e fica com o picotado todo. A pedra Mas tipo a desgastar? Sim. Ok. Picotados nas pedras. Aquilo era primeiro um vício, depois fazia assim por ar e era engraçado. Depois, mais tarde, claro que na escola preparatória e mesmo na primária era a melhor aluna de desenho. Depois, por motivos pessoais, fui para a área de contabilidade, não estava mesmo perdido, mas estuve dessa escola de restauro. Depois terminei ainda, fiz uns trabalhos no Palácio Caluz, em Coimbra, a nível mais técnico, mas isso, quando terminei quando comecei a trabalhar, com esse curso de restauro e ao terminar, optei para a tal escola o Arco, também terminei a arte, mas continuei em restauro e só em 2013 é que decidi expor a minha primeira amostra no Porto, na galeria, já não era Camas, era a Graça Brandão. Depois a partir daí assumi a carreira artística, mas foi assim complicado, no sentido, não foi pelo método, pelo assim, trâmites, tipo ias para a Esbala, durante o dia foi mais, durante o dia fazia restauro e depois ia para a escola, pagava eu as propinas, só podia estudar à noite, mas não foi tipo às 18, queres ser artista? Não, foi mais tardio e apesar de ter sensibilidade. Quando tu dizes tardio, referes-te mais ou menos a que idade? Já aos 24, 25. Ah, ok. Não. Não é nada tardio, na minha opinião. Sim, depois. Mas não foi logo de seguido, tipo preparatória e depois ir para as Belas Artes. Não, para a preparatória, não sei como é que se chamava antes das Belas Artes. Era... Secundário? Sim, depois no secundário é humanística, né? No humanística era letras, para a contabilidade por influência da mãe. Ok, E certo. bancário, mas depois viu, não era possível. A minha frustração também em escultura foi um bocado a pandemia. Estava a expor já com uma exposição e inaugurou 2 semanas antes e fechou. Mas ainda tinha tentado nessa exposição mostrar mais escultura, mas não consegui, porque é um processo muito lento.
então agora, com essa, a última, já foi isso um bocado processo transversal, não um percurso transversal. Retomando ao tempo de estares na primária e no básico e de realmente seres o melhor aluno de desenho, tu lembras-te tipo de referências dos teus professores, dos trabalhos do... Sei que depois ainda houve um concurso, depois fui o premiado e fui o receber ali no centro de saúde, porque estava relacionado com a saúde. Sim. Tipo com os dedos, acho que era com os dedos. E gostava de desenhar depois o mapa mundo, com cada zona tinha um boneco referente à região e ao país. Né? Só mais tarde, depois durante o preparatório também, mas aqueles nomes mais Picasso, não sei se influenciar. Mas professores talvez depois já no restauro. De uma forma sucinta, porque normalmente são sempre muitos, quais é que são os teus artistas de referência no campo das artes? Das artes. Isso é complicado, é aquelas perguntas. A inspiração pessoal que tenho depois foi o Liechtenstein, Liechtenstein, Sei. que era um bocadinho rival do Andy Warhol. Sim. Bastante depois a nível de pintura, depois com papelão, mas depois os tons e tudo adoro. A nível de escultura, falei há bocadinho dela, a Rebecca Horn faz aqueles prolongamentos. Artistas atuais, estou assim um bocadinho. Já é tanta Podes coisa. ser Rita Pedro, que ninguém... Mas há uns mais mainstream que depois gosto, mas eu próprio vim com eles, ou o Matthew Burning, ou aquele outro da caveira com diamantes, Damien Hirst, são aqueles tubarões que eu acho piada. A nível português, apesar de desvalorizar no sentido da Joana Vasconcelos, que é mais produtora que artista, acho que ela é uma grande artista. Ali sentes, às vezes é produção e tem muito assistente, mas acho que é uma excelente artista. Então, e mais referências em português? Ok. Eu tenho um, mas é o italiano, mas era um trabalho minimal. Ok, também havia essa manifestação dos bicos, como se tivesse a vontade própria, e há esse destacamento, mas era na linha minimal italiana. Como é que ele se chama? Castelli. Depois até posso mostrar, tenho uma. Yeah. Foi o Vitor Arruda, um artista brasileiro, que me deu a revista, que é Metro de 68. Assim, 1968 estava a ver a publicidade do Andy Warhol e ia falar em Liechtenstein na altura que eles estavam assim numa galeria em Nova Iorque. Fantástica essa revista. Portugueses, não anda assim mais gay-friendly. O João Pedro Val, um amigo pessoal, gosto do trabalho dele. E mais assim, ouvi-los, mas foi feito qualquer coisa em instituição já. Gosto de alguns trabalhos, especialmente das perfurações que ele faz, depois com a imagem. Também tem essa mania do xizar. Uma manifestação exterior, mas depois acaba por ser um intermediário, porque o que interessa é que tens cá dentro que vais exprimir através do traço. Não é? Depois interfere, porque se estás bem disposto, corre bem, se estás motivado, depois às vezes tenho que comentar, mas vale não trabalhar, ir a arejar e dar uma volta. E depois, dentro desse traço, aquela cena que eu tinha falado há pouco, e já por mensagem, desenho com a direita e corto com a esquerda. Eu até vou fazer aqui um momento para reformar. Como é o objeto, também tenho a mania de fazer essas cenas. Passa pelas artes marciais, mas que tínhamos falado mais na defesa do que no ataque. Também karate, quando era miúdo. Assim. Depois afastei, mas estava violento. Sei que era defesa, mas depois tínhamos de estar. Mas deu-me alguma formação, equilíbrio e personalidade, eu gostei bastante. Era ali em cima na sociedade. Isso porque também depois, como tinha falado que era canhoto, mas naquela altura obrigava, aliás, desativava as escrever para a direita. Então comecei a dividir certas coisas, funções para a mão da direita e esquerda, e a esquerda inclui o x-ato, a tesoura também se for canhoto, e comer a sopa. Mas é engraçado que depois é o intermediário, mas depois é o que fica no objeto, então também tem esse poder de depois ser o que revelar depois, e dar brilho à própria ideia. Qual é a força da obra.
Um desabafo no Facebook, falava um bocadinho nisso. Eu como artista e também pessoa em metafísica, tenho uma certa espiritualidade, sou tipo crente, não sou pregador, ou não imponho, acredito em Deus, mas não tenho obrigação de o provar, nesse sentido. Posso só fazer Mas uma manifestar pausa? a sua beleza, geralmente, com os transportes às obras, e esse espaço de contemplação e de revolta às próprias formas, e sentir ali uma coisa divina, mas que depois, nesse sentido, no dia a dia, sinto que também é a tal cena da alma velha, que faz uma coisa mais pesada, mas apesar de ser um espírito jovem, faz com que sinta a necessidade de estar feliz, ou pelo menos estar numa esfera harmoniosa, para depois também ajudar o próximo. E ajudar o próximo é às vezes uma palavra amiga, ou assim, uma força, ou uma motivação, depois faz-me querer continuar e fazer o que faço. Não é pelo dinheiro, às vezes as pessoas fazem aquele estrelado, não me interessa isso, porque estão a estar mesmo noutra coisa. E às vezes é uma batalha, a esfera que está à minha volta perceber isso, e as próprias galerias. Mas é isso que faz tudo continuar. Se fosse por dinheiro não estávamos aqui a falar. não. Chegava no escritório já, aqui estou a ser assim. É isso, mas sobretudo é acreditar. E o acreditar também tem a ver depois com o próximo projeto, mas depois, ou outra situação oportuna. É isso, mas acho que é mesmo isso. Se bem que depois talvez também tenha sido criticado ou mal interpretado, porque do meu lado também profano e sexual é muito forte, mas com base nessa fronteira subtil que é o sagrado e o profano e o teu corpo, interpretar isso tudo com a tua alma e o teu espírito e a tua pessoa. Faz de nós pessoas esse todo. E até pode ser algo profano com um sentido Sim, mega sagrado, exato. Exato, para a educação. Eu assumi esse lado mais erótico quando apresentei umas colagens. Já fui do projeto Afrontamentos, depois o pessoal afrontava o público e eu levei com umas colagens eróticas e, entretanto, depois eu comecei a participar, porque eu próprio me fotografava com personagem e entrava dentro da colagem e apresentei isso na Palácio da Brejoeira e saiu no Arte Instituto. E depois apareceu uma pose erótica, estava um bocado pesado, entre aspas, e até a diretora que me deu uma corrente, como aquelas, era uma cavalariça, que para as pessoas não se aproximarem. E a partir daí assumi esse lado mais erótico. Mesmo para o público, quem me conhece só desse lado, depois fica assim um bocado. Criaram uma ideologia diferente do que eu era, ou que eu sou como pessoa. E há também os que conhecem desse lado mais místico, então às vezes é uma confusão na cabeça das pessoas. O artista é mesmo isso. E somos mais do decorar a parede com fica bem com o sofá, ou com o cortinado, e até esse lado depois as pessoas chegarem lá é complicado. Vão a uma exposição e costumam dizer isto ficava bem na sala, não ficava bem, isto não é decorativo, isto é arte, isto é para ver de outra forma. Tipo, a sério, tipo, há cenas mesmo, uma falta de sensibilidade tão grande. Não, isso chama-se parolos. Mas é mesmo. Desculpa lá o termo, mas é verdade. Não, mas é mesmo é gente verdade. com dinheiro, mas com pouca classe. Pelo lado estético. Completamente. Com pouca Tipo, classe. que é Compra isso? porque o amigo, porque tem inveja do amigo ter. E Não porque é bonita, é por inveja. Devia ser aquela cor, contrasta mais. Certo. É. Tipo, Olha, se fizesse um bocadinho maior, assim. É é porque a minha sala é 3 metros por não sei o quê, quanto, então tem de ser deste tamanho. Mas é o típico rico de merda. Certo. Esta parte depois mete-se um pico. Eu qualquer dia vou-me querer assustar outra vez, porque eu até brinquei também com isso, ando acima de umas indiretas no Facebook. Como fazem essa parte da tese de escrita, ou percepção pessoal que eu tenho a parte de escrita, vou evoluindo na minha tese também à medida que vou fazendo esse trabalho. E isso vai acontecendo. Como foi assim, não foi parado, mas a nível de apresentação pública, parei, eu senti necessidade
não só mostrar o lado visual, mas também começar a falar no lado mais espiritual. Conceptual, certo. Sim, sim. E isso vai acontecendo, mas também aos poucos. Sou estudante aqui nas Belas Artes de Pintura, estou no 4º ano. E eu entrei nas Belas Artes primeiro porque pintar sempre foi uma coisa que eu fiz naturalmente quando criança. Eu saía da escola cedo, não é assim um hábito, eu acho, daqui, né, de Portugal. Mas no Brasil nós saímos tipo meio-dia, 1 da tarde no máximo, depois íamos para casa almoçar. E depois, como eu também não fazia atividades extracurriculares, eu passava muito tempo em casa. E no meu quarto tinha uma televisão e basicamente passava o dia inteiro a comer biscoitos recheados e ver uma televisão. Pronto, esse era um pouco o meu hábito. Até que eu me entendi um pouco daquilo, não queria mais. Só ver televisão e comer doces? Não queria mais só ficar ver televisão e comer doces e tinha que inventar. E tava sozinha, porque tinha só um irmão que era muito mais velho, por isso ele também não brincava comigo. E tinha que inventar. Então, como eu passava muito tempo sozinha em casa, à tarde, eu tinha que inventar coisas. E tinha um programa no Brasil chamado Arte Ataque. E eu assistia sempre, todos os dias. E eles inventavam coisas, mostravam como é que faziam um monstro com papel machê, pegava o jornal e misturava com cola e fazia não sei o que, pronto. E foi quando eu, de fato, comecei a ter que inventar para conseguir completar o meu tempo, porque eu ficava lá muito tempo sozinha. E foi quando eu comecei a desenhar. Meu pai trabalhava em escritório, então ele tinha muitos blocos assim de papel, blocos grandes, em que ele me dava, porque sobrava lá no final do dia. E eu tinha o objetivo de fazer um desenho todo dia até completar aquele bloco enorme. Então todos os dias eu sentava e começava a desenhar uma coisa diferente que eu achava que refletia no meu dia ou no meu humor daquele dia. Então eu inventava muitas coisas, pegava papel, grampeava, comprava aqueles palitos de gelado, de... Como é que se diz? É picolé, mas é... acho que se pode dizer a mesma cena. Picolé. Sim, sim. Comprava aquilo, depois colava e montava e pintava. Então o meu dia era um pouco aquilo, assim. E pedi depois a minha mãe para entrar no ateliê de pintura, comecei a pintar também. Tinha uns 8 anos, 8, 9 anos. Pulei! 8 a 9 anos a ir para um ateliê de pintura, isso é muito... Não, mas não era um ateliê, era assim, imagina, era uma professora que tinha um espaço num shopping perto da minha casa. Ok, e no dava shopping, aulas. Okay. Sim, era um espaço dentro de um shopping, ela dava aulas. E foi quando eu comecei a pintar e a desenhar. E depois de um tempo também, como eu tive em muitas escolas tradicionais lá no Rio, e lá, muito diferente daqui, não tem arte na maioria das escolas, a não ser que seja uma escola realmente especializada nisso. Como não tem arte, foi uma coisa que eu fui deixando um pouco de lado, porque eu nunca senti que eu poderia ser aquilo, sabe? Ou pudesse levar aquilo a sério, de verdade. Então, por muito tempo, eu me apaguei desse lado e comecei a me dedicar numa carreira mais tradicional. Tive em outros cursos, fiz medicina, tive em gestão, tive em várias outras coisas. Até que eu senti que era uma hora realmente de voltar para as minhas origens, certo, e fazer o que realmente fazia sentido para mim, o que me completava, pronto, como pessoa. E depois desse tempo, depois que eu já larguei muitos outros cursos, eu voltei a pintar, desenhar, pronto, e entrei para as Belas Artes. Entrei para as Belas Artes, comecei a pintar, gosto muito de pintar mesmo, a óleo, acrílico, já fiz alguns quadros. Até que veio a pandemia, eu entrei na faculdade em 2019, em 2020 começou a pandemia. E com a pandemia eu não tinha possibilidade de comprar tintas, estava tudo fechado, as lojas estavam fechadas, não tinha como comprar tintas, não tinha como comprar materiais de tela, nada. E pensei, ok, o que eu posso fazer com o meu projeto de pintura, que na época era artes plásticas. E daí vi que meu pai fotografou um tempo, ele nunca teve isso como profissão, mas ele tinha como hobby, fez uns cursos de fotografia também. Peguei a câmera dele, comecei a procurar outras referências de outros fotógrafos, de outros médios, né, que não fosse só aquela pintura tradicional. E comecei a fotografar. E desde então eu nunca mais parei. Foi também uma surpresa pra mim, porque eu nunca achei que fosse sair da pintura. E a fotografia pra mim também me completa no sentido de que a minha memória é muito ruim. Tipo,
Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam o que é que eu fiz, uma dada altura, onde é que eu tive, as coisas que eu fiz, e eu realmente não me lembro, é como se tudo estivesse muito apagado. E a fotografia me ajuda no sentido de poder relembrar aquilo que eu esqueci, mas que é lembrado. A fotografia hoje em dia pra mim é uma coisa que também me completa pra poder lembrar quem eu realmente sou. Está alguém na tua família que... Não, absolutamente ninguém da minha família é artista. Uma coisa realmente só minha. Eu não conheço uma pessoa que fez arte, que teve interesse nessa área. O meu pai talvez, porque meu pai é engenheiro, então ele é uma pessoa assim muito cartesiana, tipo 2 mais 2 igual a 4 e é isso. Mas ele tem Mas esse 2 lado... mais 2 pode ser elevado, pode ser... Não, meu pai, por acaso meu pai não é nada assim, ele é realmente Concreto. tipo, não, isso vai dar isso. Mas ele tem esse lado que eu acho que ele nem percebe muito bem, mas eu acho que também é uma coisa que faz com que ele mostre um outro lado que ele também oprime um pouco. Então, por exemplo, a fotografia, a música, meu pai também ele fez alguns freelances como DJ quando era mais novo, bem mais novo. Então a música, o audiovisual é uma coisa que interessa muito ele, mas sempre como hobby, ele nunca teve isso como profissão. Né? Certo. E sempre quando eu me interessava um pouco nisso, eu sentia que tinha um estímulo da parte dele, no sentido de que ele ficava mais animado e se engajava um pouco nos meus projetos. Ele me ajudou muito nisso, me mostrou cursos, me mandou cursos que ele fez, como usar máquina, de como usar a lente, qual lente que tem que usar, qual iluminação que tem que usar, como é que o enquadramento pode ser melhor do que o outro, várias técnicas, as técnicas de terço, aquelas bem básicas, as técnicas de terço, de diagonal, as linhas e coloca mais assim, não sei o quê. Então, eu acho que ele pode ter me influenciado, pode não, ele me influenciou realmente nesse sentido quando eu mostrei um interesse. Mas as artes mais plásticas, assim, de pintura, de mexer com material, realmente eu sou a única pessoa. Eu acho que primeiro, eu poderia dizer primeiro a Francesca Woodman. As minhas fotografias remete muito às fotografias dela. E por acaso é uma referência que eu tive depois que eu comecei o meu trabalho. Eu não conheci o trabalho dela antes de começar o meu trabalho. Mas depois de eu começar meu trabalho, as pessoas começaram a falar dela, que eu não conhecia mesmo. E quando eu fui ver, e realmente fazia muito sentido, parecia que eu tinha ela como referência e como se quase eu imitasse as composições e as coisas que ela fazia. Mas não, fui só conhecer o trabalho dela depois. E depois que eu conheci ela, foi uma identificação assim muito grande, não só pela história de vida dela, também que ela teve. Apesar de que ela se suicidou, acho que foi com uns 22 anos, sim. Eu não fiz isso. Exato. Nessa parte nós somos parecidos. Certo. Ainda bem, graças a Deus. Sim. Nunca. E depois que eu conheci o trabalho dela, eu ainda continuei ainda mais engajada nessa linha. Assim. Então o trabalho da Francesca Woodman, o trabalho da Ana Mendieta também, que é de fotografia. Não conheço. Ela também lida um pouco com a questão do corpo dentro da paisagem. Ok. Não é tanto quanto a Francesca Woodman, porque o trabalho da Francesca Woodman é muito em preto e branco e ela usa outros materiais, ela usa um espelho, às vezes ambientes mais internos do que externos. A Ana Mendieta, ela usa mais o ambiente externo e é como se o corpo dela se difundisse no meio do ambiente, porque eu acho que para além das composições, de usar outros materiais dentro da fotografia, por exemplo, em muitas fotografias minhas eu usava panos, usava tintas também, cola com tinta para criar diferentes texturas, para criar uma composição interessante. Ela usava mais os materiais da terra. Então, por exemplo, tem muitas fotografias dela em que, na verdade, é como se ela fosse uma estátua dentro daquele da paisagem. ambiente. Ok. Sim, dentro da paisagem. Por isso, a Francesca Woodman, a Ana Mendieta e tem uma referência, só que ela é professora aqui nas Belas Artes. Então, e não tem mal? Quem é? A Ana Mata. O trabalho dela é incrível, mas ela é pintura.
Na verdade, o trabalho da Ana Mata, ela tem como base as fotografias, ela também faz fotografias, mas ela não expõe as fotografias. Na verdade, ela seleciona umas fotografias e faz uma pintura em cima disso. Ok. Por isso ela começa com uma aguarela, depois com um acrílico e no final ela faz uns pequenos toques em óleo. Olha, bom. Por isso, minhas 3 referências seriam a Francesca Ullmann, a Ana Medias em fotografia, a Ana Mata em pintura. E eu acho que o que elas têm em comum é sempre a presença, é muito um autorretrato, porque as 3 fazem pinturas, enfim, registros gráficos delas mesmas, num certo ambiente. Independente do que elas estão a fazer, é sempre ou no ambiente interno ou no ambiente externo. A Ana Mata e a Ana Mendieta mais no ambiente externo, a Francesca Ullmann mais no ambiente interno. Mas sempre pegadas muito diferentes. A Francesca Ullmann tem uma linha mais dark, sempre fotografias preto e branco. A Ana Mendieta já é mais para o lado da sacralidade, da terra, das origens. E a Ana Mata é como se fosse um sonho. Tipo, as pinturas dela é como se ela tivesse sonhado aquilo e colocado como se ela tivesse sonhado que ela está num lugar e registrado aquilo numa pintura que tem muitas camadas e muitas transparências. Quando tu vês, consegues mesmo ver as pinceladas um do lado do outro, mas quando tens de fora, é como se tu visses ao perto, como se fossem pequenos pixels na fotografia, e ao longe aquilo faz uma totalidade incrível. Eu acho que traço é intensidade. Acho que é isso. É a intensidade que tu colocas ou não em qualquer superfície, em qualquer atitude da tua vida. Que bom! Eu acho que é a intensidade. Então, um equilíbrio, talvez. Um equilíbrio? Sim. Então? Eu acho que dentro de um conjunto, no caso, estás a falar agora traço numa coisa material, certo? Sim, ou mesmo pegando por essa intensidade, onde é que tu metes intensidade no teu trabalho? Ou é tudo intenso? Eu acho que o traço está presente em tudo, assim, tudo na criação artística, a intensidade está presente. Mas no caso do meu trabalho, é uma coisa que eu vario, por exemplo. Eu acho que pode ser muito interessante um traço mais intenso que causa uma casualidade maior, o acaso, né? Eu acho que quando tu optas por um traço mais intenso, uma coisa mais imediata e mais forte, assim, tens mais chance pro acaso, que pode ser muito interessante. Às vezes nós queremos controlar tudo, né? Certo. Vamos fazer e tal, e fazer uma coisa muito com medo e muito assim bonitinho e esfumado e não sei o quê. E às vezes pode ser muito interessante o acaso. Inclusive o professor Rui Serra, acho que conhece. Sim. Ele disse uma vez que ele estava no ateliê e ele estava fazendo um quadro e que teve uma parte do quadro em que não corria nada bem. Ele não sabia mais o que fazer, já tinha feito aquilo 100 vezes e não corria nada bem. E teve uma hora que ele se estressou, pegou, eu acho que o filho dele, teve uma discussão com o filho, e o filho passou em frente ao quadro e ele tacou, acho que um pincel, ou tacou uma tinta, ou qualquer coisa que era para acertar o filho dele. E acabou acertando a tela, que era na parte que ele não conseguia resolver de forma alguma. E quando ele tacou e aquela mancha apareceu, ele falou, é essa mancha que eu procurava. Então o acaso ele pode ser muito mais interessante do que simplesmente tentar controlar as coisas. Por isso eu acho que o traço com muita intensidade pode ser interessante, pode não dar certo, mas pode também dar muito certo. E eu acho que também por vezes o traço mais comedido, uma coisa mais transparente, uma coisa mais leve, também ajuda um pouco na construção do pensamento, na construção de como é que as coisas vão ocorrer e conseguir premeditar mais as coisas. Por isso eu tento sempre optar pelas duas coisas no momento que eu acho que é mais propício. O que é que te move a criar? O que é que te faz pegar em materiais, na máquina fotográfica? O que é que te faz andar para a frente nisto das artes? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil, talvez. É? Eu acho que sim. O que é que me move a criar? Sem ser obrigações da escola. Sim. Porque aí tens deadlines, tens uma nota, tens tudo mais. Eu acho que dá sentido a minha existência mesmo. De verdade. Porque
É o que me move da vida, de verdade, é poder criar. Eu acho que os meus propósitos de vida são sempre criar e ajudar as pessoas de alguma forma. Então, é o que faz parte de mim. É assim, se eu acho que alguma coisa, alguma situação, algum trabalho, algumas pessoas tem uma, de certa forma, uma identificação com a minha essência ou com aquilo que eu sou, aquilo me move para criar, porque eu acho que criar, na verdade, é colocar no mundo coisas que não existem, né? Que elas passam a existir. Então eu acho que ainda falta muita coisa no mundo que nós vivemos que precisam ser colocadas. Por isso eu acho que criar é também fazer uma diferença nesse sentido, fazer com que seja um mundo melhor, que nós tenhamos uma convivência melhor, que outras pessoas também se identifiquem com o meu trabalho, que entendam o que eu posso mostrar para além do que se vê, né? Eu acho que a arte, na verdade, é isso, ela tá muito para além do que é mostrado. É a tua interpretação em cima daquilo, numa conexão do que tu és para aquilo que eu posso te oferecer.